to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to me. Boa tarde, pessoal. Começando mais um Paty no Pode Pode. E essa minha convidada de hoje, gente, quem é diagnosticado com câncer, quem faz quimioterapia, a farmácia é uma constante na sua vida. E eu conheci ela numa dessas indas à farmácia para comprar um remédio, e ela foi muito solícita comigo, me estendeu a mão, porque eu estava muito ruim nesse dia, e eu vou colocar aqui minha convidada, é a Thaís Braida. Boa tarde, Thaís. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Thaís, quero conhecer um pouquinho mais sua história. Então, conta para mim e para quem está nos assistindo, com quantos anos e como você descobriu o seu câncer de mama? Eu descobri o ano passado, eu estava com 30 anos, foi bem quando eu fiz 30 anos mesmo. Eu tive Covid e fui para o hospital fazer alguns exames para ver como que estava, né? E a médica pediu uma tomografia do pulmão para ver se o Covid tinha afetado meus pulmões. E nessa tomografia saiu um nódulo na mama. Ela perguntou para mim se eu sabia o que era, o que se tratava, e eu disse que sim, porque eu já tinha nódulos na outra mama, que eu já tinha feito biópsia e era benigno, e então para mim eu achei que ia ser igual, só que na outra, né? Só que aí mesmo assim eu falei assim, eu tinha um pedido de exame de ultrassom já comigo, e aí eu falei, eu vou fazer esse ultrassom. Eu fui fazer o ultrassom, o médico olhou e falou assim, olha, eu acho que não é nada grave, mas vamos pedir uma biópsia só para a gente respirar em paz. Falei, tá bom. Fiquei tranquila todos esses dias. Fui fazer a biópsia tranquila. Só que na hora que o médico foi fazer a biópsia, que ele colocou o aparelho de ultrassom para fazer a punção, ele já me falou, ele falou, olha, é um nódulo muito suspeito. Tem 50% de chance de ser um câncer. E ali, naquele momento ali, para mim, eu já recebi a notícia ali, naquele momento, porque meu mundo, assim, caiu, né? Toda aquela sensação, aquela coisa ruim, todos aqueles pensamentos já vieram à tona, já. Depois de alguns dias, depois de 4, 5 dias, saiu o laudo, né, o resultado final, e aí eu vi lá mesmo, né, carcinoma, e aí eu já fui na mastologista que eu tinha já de rotina. Aí ela me indicou, né, um mastologista oncológico. Aí eu fui fazer a consulta depois de alguns dias, e aí ele já passou todo o tratamento. Ele falou assim, ó, você não descobriu ele no início, você descobriu em um tempo ali intermediário. Então, a gente vai começar o tratamento com quimioterapia, depois a gente vai fazer a cirurgia e depois você vai fazer rádio. Ele falou assim, por que eu não vou começar com a cirurgia? Por que eu não vou tirar logo, né? Ele falou assim, porque na sua idade, né, eu não tenho nem estudos na sua idade. Então, eu quero ver como que o seu tumor vai responder à quimioterapia. Se vai dar já total, né? Se vai ser 100% e resposta 100%, se não, para a gente ver como que vai funcionar. Por isso que eu não vou começar pela cirurgia. Eu fiz também o mapeamento genético, o tipo de câncer não era genético. Então, foi assim, fui premiada aí na vida. Imagina o susto, né? Você vai no hospital para fazer um exame achando que é uma coisa e tem um diagnóstico desse. Foi uma bomba, né? O que Foi uma você bomba. pensou na hora, Thaís? Os pensamentos, assim, ruins são inevitáveis, né? Eu fiquei pensando, falei, será que eu vou morrer? Será que eu vou conseguir, né, fazer o tratamento todo? Será que eu não vou ter resposta? Várias coisas passam na cabeça, né? E isso foi um dos motivos que eu decidi não parar de trabalhar, porque eu trabalhei durante o tratamento todo. Porque quanto mais eu ficava em casa, mais eu ficava ali, ó, pesquisando na internet, no médico Google,
E o médico Google, ele só tem notícia ruim. Nossa senhora, se você se basear nisso, você morre antes do tempo até, né, Thaís? Então, aí eu falei assim, não tem como eu ficar em casa, porque quanto mais eu fico em casa, mais doida eu fico. Aí eu optei por continuar trabalhando. E como era a sua vida antes de você descobrir o câncer? Você tinha uma vida normal, namorava, trabalhava, o que que você fazia? Eu estava solteira na época, trabalhava, né? Sempre trabalhei em drogaria, depois que eu vim para São Paulo, que eu sou do interior. Eu estou em São Paulo faz 5 anos e meio. De que região E você é, Thaís? eu sou do interior de São Paulo, a cidade é Fernandópolis, ali próximo de São José do Rio Preto, ali pelaquela região. E aí eu vim sozinha para cá, né? Então eu não tenho família aqui, meus pais estão no interior, todo mundo. Aqui eu tenho poucos amigos, né? Então, assim, tudo isso pesou. Porque eu fiquei pensando, será que eu faço o tratamento aqui? Será que eu vou para minha cidade e fico lá com a minha família? Tudo isso foi pesando muito, é muita coisa para decidir, né? Porque não é só assim, olha, você tem um câncer e aí você vai fazer um tratamento. Não, é muita coisa para pensar, para decidir. E aí Sua vida muda da noite para o dia, né? muda completamente. E aí eu optei por ficar aqui. Eu morava com uma amiga na época, ela que me acompanhou assim todo o tratamento, ela ia em consultas, ela ia em exames. A minha mãe vinha para cá também, né, de lá da minha cidade, vinha sempre também para cá para me acompanhar. Durante as químios teve assim uma rotatória ali de amigos também que me acompanhavam. Cada semana era um que ia junto. Foi assim para conseguir, né? Porque senão sozinha você não consegue. Não, é impossível, tem que ter um acompanhamento mesmo, nem que seja da família, amigos. E como foi a fase da quimioterapia para você? Qual foi o tratamento? Foram 4 vermelhas, 12 brancas, como é geralmente? Qual o seu tipo de câncer? O tipo de câncer que eu tive é o triplo negativo, que ele não responde a hormônios, então a única alternativa que a gente tem é a quimioterapia. Eu fiz 4 vermelhas a cada 15 dias e 12 brancas uma vez por semana. A vermelha foi a que mais assim acabou comigo, mais devastadora. Eu não conseguia sair de casa, tive muita tontura, tudo girava. Eu tomava uma injeção para imunidade. Toda vez que eu fazia químio, no outro dia eu tinha que ir lá tomar uma injeção para imunidade. Essa imunidade, essa injeção, ela mexia muito com a coluna ali, com a medula. Então eu acordava no meio da noite com aquela dor na coluna, porque parecia que estava apertando ela, né? E também eu também tive muito problema de intestino também, ficou muito preso o meu intestino. Ai, nem me fala. Tanto que quando a gente se conheceu, foi por conta do meu intestino, né? Foi. Eu consegui um remédio ali que me ajudava, um probiótico muito bom, que me ajudou na época, porque senão eu acredito que teria sido pior a minha situação. Mas aí eu consegui um probiótico muito bom que me ajudou, né, nessa parte. Mas tive vários outros sintomas. Eu também, como não tenho filhos, eu tomava uma injeção para tentar preservar meu ovário, a Zoladex. Ela induz uma menopausa. Então, além dos efeitos da quimioterapia, eu tinha os efeitos da menopausa precoce. Então, era aquele calor, ressecamento de toda a mucosa. Foi, assim, bem difícil. A fase branca, ela é um pouco mais leve, né? Mas não deixa de ter suas coisinhas, né? Sim. Dá muita fadiga, muito cansaço. Assim, tudo me cansava. Qualquer coisa, assim, básica, eu ficava muito cansada. Eu tive em uma das semanas a minha imunidade caiu muito e aí eu não pude fazer químio nessa semana
E aí eu fiquei arrasada, né? Porque a gente fica contando os dias para acabar. E eu lembro Cada que estava segundo bem. conta. E eu lembro que estava bem no final, assim, faltava poucos, acho que faltava 4 semanas. E aí ela falou assim: você não vai poder fazer essa semana. Eu falei: meu Deus, vai adiar mais uma semana. Então eu ia terminar em um dia, agora eu vou terminar ainda mais uma semana para frente, né? Tem dia que eu acordo, não sei se você teve essa sensação, e aí eu falo para o meu marido: "Nossa, hoje eu me sinto uma idosa de 80 anos". Aconteceu isso com você, Thaís? Sim, sim. Dor no corpo, vontade de não fazer Nossa, nada, vontade de ficar só deitada. É difícil. E tive também muita insônia. Não conseguia dormir, acordava assim várias vezes durante a noite. Aí eu tomava remédio para dormir e mesmo assim não adiantava. Eu lembro que a minha médica ainda acrescentou um medicamento a mais, um tarja preta, e mesmo assim eu não conseguia dormir, não era suficiente. é E desesperador, né? é desesperador. E aí eu fiquei muito inchada, né? Porque a gente toma uma bolsa de corticoide, né? Durante a semana para evitar alergia, né? Que a branca ela dá muita reação alérgica, né? E aí eu comecei a inchar muito. As minhas roupas não serviam mais em mim. E aí vai dando desespero. Vai dando desespero porque você já não se reconhece mais ali no espelho. Não se reconhece como pessoa, né? Sim. Porque um dia você é uma pessoa, no outro dia sua vida virou de cabeça para baixo, você já tem que se preocupar em ir em médico, fazer exame, se preocupar como vai ser seu tratamento. Como que você lidou com isso? Olha, eu tive ajuda, assim, tanto dos meus amigos e da minha família, mas eu também tive ajuda profissional. Eu fazia Uhum. terapia, fiz durante todo o tratamento e até hoje eu faço, né? E também remédio antidepressivo para conseguir ali manter firme o máximo possível. E muita Porque a fé, quimio né? Deus. Muita fé, porque a quimio vai além dos sintomas convencionais, né. Eu fiz até Vai. um vídeo explicando um pouco isso, mexe muito com a nossa cabeça, e se a gente não trabalhar, a gente enlouquece, né. Sim, Trabalhar o mental, faz sim. parte do tratamento, né. E eu também percebi que eu comecei a ficar muito lenta, muito esquecida. As pessoas faziam uma piada, eu não pegava assim de primeira, porque o meu raciocínio ficou muito lento. Eu ficava falando assim para meus amigos: gente, eu tô ficando burra, não sei de mais nada. Eu atendi algum cliente, me perguntava assim, coisa básica que eu sempre soube, e eu não lembrava mais. Eu não lembrava para que aquele medicamento servia e eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? E isso não foi falado para mim que iria acontecer, então eu não esperava. E aí, quando eu falei com a minha médica que estava acontecendo isso, né, e ela falou assim: não, isso é um efeito da químio. Faz o seguinte, baixa aqui no celular mesmo, faz aqueles joguinho de exercitar a mente e tal. E eu, meu Deus, não sabia que isso acontecia. E aí eu Ô comecei Thaís, a. eu me sinto na sua pele, porque o meu também é triplo negativo e nosso tratamento aí é bem parecido. E tem coisas eu senti que tem coisas que os médicos não falam, você também Não, sentiu isso? senti muito. Não falam. Eu, Parece que eu, eles eu, per- escondem. eu percebi que até a minha visão mudou. Parece que eu comecei a enxergar pior durante a químio. Eu começava a enxergar as coisas mais embaçadas, coisa que nunca aconteceu. Eu nunca precisei usar óculos nem nada. E durante a químio eu achava que eu precisava, porque eu já não estava enxergando direito as coisas, de longe principalmente. E olha, você acabou de esclarecer uma dúvida para mim, porque eu já uso óculos de perto, né, mas eu senti bastante que minha vista ficou comprometida, minha visão ficou comprometida durante o tratamento. E é Sim, bom ter um feedback seu, porque eu tô vendo que é uma coisa normal, né. e é uma coisa que não te avisam, né? Assim, se você Não, pergunta, eles falam, não, isso é normal, mas antes não te falaram. você vai descobrindo ao longo do tratamento, né, as Sim, surpresinhas que aparecem. é, até a reação da ingestão da imunidade, eu não sabia Sim. que dava essa dor na coluna. Eu acordei de madrugada com aquela dor, é muito forte, e ela vai assim durante toda a coluna até aqui na nuca, né?
E aquela pressão assim na nuca, eu falei assim, meu Deus, será que eu tô tendo um AVC? O que eu tô tendo? Eu fiquei desesperada, falei assim, eu tô tendo alguma coisa, eu acho que eu tô morrendo. Mas não, Então, se era você só tivesse tido essa informação antes, talvez o sofrimento teria sido menor até, né, sim, Thaís? né? Você não Porque era uma sente coisa que eu já isso? esperava, né? E eu não ia ficar assustada, porque era uma coisa que eu já esperava que ia acontecer. Estaria dentro do previsto, né? Sim, E o que eu ia te perguntar é o seguinte, porque você falou que vai fazer 1 ano agora que você acabou a quimioterapia, né? E me sim. fala uma coisa, você tem sintomas ainda? Você sente alguma coisa no seu corpo? Ou assim que acabou a quimio, você já ficou bem? Não, não. Ainda eu ainda sinto. Eu ainda sinto. Principalmente assim, o inchaço eu melhorei muito, né? Na questão de retenção de líquido, porém, ainda eu percebo que o meu corpo retém mais líquido que antes, sabe? Que o normal. Uhum. Então, qualquer coisa, eu me sinto muito inchada, com os pés inchados, né? É, e também, assim, o cabeça vai voltando ao normal, assim. Mas Ai, a que bom memória, saber. mas a memória ainda você fica um pouquinho mais esquecida que o normal, assim. Mas Ô, vai Thaís, se voltando. bem que é bom esquecer algumas coisinhas, né? É bom esquecer algumas coisas. Tem Mas coisa é que é isso. bom a gente esquecer mesmo. É. E o cansaço, a fadiga, assim, eu ainda sinto que não saiu completamente. Que é um tratamento muito pesado, né? E eu, depois, esse ano, eu comecei a fazer academia, né, para ver se melhorava as coisas, né, esses sintomas. E, assim, tem ajudado, mas eu percebo que eu não sou mais a mesma de antes, porque antes eu ia lá fazer alguma coisa e conseguia, dava conta de fazer mais tempo de exercícios numa academia. Hoje já não dou mais, coisa de 40 minutos eu já fico muito cansada, já com muita dor, e falar, será que eu vou amanhã? Isso Coisa porque que você é não. jovem. E era coisa assim que não acontecia antes, né? Então eu ainda sinto assim algumas coisas. Antes de você descobrir esse câncer, você tinha uma vida regrada, fazia atividade física, se alimentava bem, tinha Não, uma preocupação com a saúde? não, não tinha. Só comia besteira, bebida alcoólica, ingeria sempre todo final de semana ali, e comida fast food, essas coisas. Nunca gostei de exercício, assim, às vezes que eu ia na academia era uma coisa assim forçada, né? Que eu ia porque eu tinha que ir. Mas não era uma coisa assim que eu gostava e tal. Então, eu acredito que isso tenha contribuído muito, né? O meu estilo de Uhum. vida para esse câncer ter surgido. E muito jovem, você teve 30 anos, quem vai imaginar que uma jovem de 30 anos vai ter um câncer, né? E você não tinha nenhum caso na família, né? Não tinha nenhum caso na família. Eu fui a primeira. E o triplo negativo é um câncer, assim, bem, eh, invasivo, né, tem muita chance de espalhar pelo corpo, Sim. com mais facilidade, 90% de chance. E como é seu acompanhamento após a quimioterapia? Você faz exames regularmente? Como que funciona? Eu faço exames a cada 3 meses, faço ressonância e faço ultrassom. E, assim, durante esse tempo, conforme eu vou fazendo exames, que era uma coisa assim que a minha médica já tinha me falado, já para assim, para eu esperar isso, só que ainda é muito difícil para mim, porque os médicos eles pesam um pouco mais assim quando eles vão fazer um exame em você, em um paciente oncológico. Qualquer coisa que eles veem de diferente, eles já tornam aquilo uma suspeita. Então, assim, durante esse ano, assim, eu já tive 2 nódulos suspeitos. Meu Deus do E céu. aí, quando falam isso para você, assim, Ai, arrepia. o mundo acaba de novo, né? E a minha médica já tinha me falado, ela chega em mim e fala, Thaís, calma, é normal, isso vai acontecer durante vai muito tempo, vários exames vai aparecer isso, porque os médicos pesam mais no seu diagnóstico porque você é paciente oncológico.
Então, eles vão desconfiar. Tudo que eles vê, eles vão desconfiar daquilo. Mas não significa que aquilo vai ser um câncer novamente. E realmente, eles vão lá, eles veem algum nódulo lá diferente, eles já pedem uma biópsia. Aí até você fazer a biópsia, o resultado sair, você fica assim, ó, louca, louca. Você não Eu vive. imagino. Você fica em Então, pânico, né? sim. Basicamente, todas as vezes que eu faço algum exame, encontram alguma coisa diferente. E é aquele mesmo sofrimento todas as vezes. E não bate aquele medo também de acontecer uma recidiva? Porque a Ah, gente sabe que aí durante 5 anos pode acontecer, né? sim, eu tenho muito medo, muito medo. Todo exame assim que eu vou fazer, eu fico muito tensa, muito preocupada. Enquanto não sai o resultado, que a médica vê e me fala, ó, não tem nada, eu não fico em paz. Não fico em paz. É a preocupação, assim, não acaba. E a minha médica conversa muito comigo sobre o pós-tratamento. Ela fala, ó, a pior fase das minhas pacientes é o pós-tratamento. Porque até você colocar na sua cabeça que aquilo acabou, você acabou. Acabou o tratamento, você teve um câncer e ele foi embora e acabou. Isso na sua cabeça é muito difícil. Porque você fica com medo de tudo. Tudo você tem medo. Tudo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu já falo, meu Deus, será que é um câncer na cabeça? Eu fico Parece louca. um campo minado, né? Que você Sim, tá andando, você fala, meu Deus, onde que eu tô pisando, Senhor? O que vai pois é. acontecer? É Ô, Thaís, e exatamente isso. depois desse diagnóstico, desse tratamento longo aí, você mudou seu estilo de vida? Hoje eu faço mais exercício, me exercito mais, né? Ainda tenho que mudar muito a minha alimentação, que eu acredito que eu posso melhorar muito mais. Mas não é que nem antes, porque antes era assim, muito pedindo comida fora, hoje já não é tanto. Hoje eu priorizo mais assim, vamos pedir uma coisa no final de semana, entendeu? Antes não, era todo dia. Todo dia, ou no almoço, ou na janta, ou nos dois, eu pedia fora. Eu pedia lanche, pedia assim, coisas gordurosas. E hoje já não é tão assim. Mas ainda tenho que melhorar ainda. Ô, Thaís, e trabalhando em farmácia, você acha que isso ajudou de uma certa forma, a perceber certas coisas que você tinha e já ter um diagnóstico para aquilo, um remédio para tratar, Ah, ou sim. não? É que assim, eu imaginava, quando eu tinha algum sintoma assim, eu pensava em algum medicamento, só que eu não tomava antes de falar com a minha médica. Eu sempre falava, olha, eu tenho. Todos os médicos que eu passei, eles sempre me passaram assim, o WhatsApp para eu ter contato com eles. E aí, todo sintoma que eu tinha, eu falava, ó, doutora, eu tô com isso, isso, isso. Posso tomar tal medicamento? E aí eu só tomava depois que ela me autorizava. Porque na minha cabeça eu pensava assim, não, eu não tô com uma doença normal dos clientes que eu atendo aqui na farmácia. É uma doença totalmente diferente, então eu não posso tomar aquilo que eu acho que eu devo tomar. Então eu nunca tomei nada sem autorização da minha médica. Nunca tomava nada. Thaís, para mim funcionou algo que eu não sei se você teve isso, mas eu tinha o protocolo médico e tinha o meu também. Porque eu comecei a adotar assim, por exemplo, se eu vou ter tal sintoma, eu vou tomar isso. Se eu vou ter aquilo, eu vou tomar aquilo outro. Não sei, para mim funcionou desse jeito. Para você já acho que não, né? Você ficava baseado no que o médico falava, Eu que é o mais ficava. seguro, né? Eu ficava, porque eu tinha medo de tomar alguma coisa que fosse fazer mal. Porque que nem quando eu tive o diagnóstico, eu já pensei, eu vou tomar vitamina para ajudar no meu sistema imunológico, né? E aí eu cheguei na minha médica e falei, então, doutora, eu vou tomar vitamina. Ela falou, não, você não vai tomar vitamina, não é para tomar vitamina. Não é recomendado tomar vitamina, complexo vitamínico durante a quimioterapia. E eu falei, meu Deus. E aí eu peguei e Como falei assim, não, assim? então eu não vou tomar nada que não seja assim autorizado por ela. Talvez eu seja meio hipocondríaca, viu? Porque eu tomo vitamina, se dá uma dor de cabeça, eu mesmo me medico. Eu sou um pouco minha médica. Ai, tem que ser o que for bom para você.
cada caso é um caso, né, não dá pra gente Não, dizer que todo generalizar, mundo é igual, generalizar, não tem como. E você não. acha que se você, depois de passar por tudo isso, se tornou uma nova Thaís? Com certeza, sem dúvida alguma. Hoje eu priorizo muito mais, assim, a minha saúde, o meu bem-estar. E antes, assim, eu não priorizava isso, assim. Eu vivia de balada, entendeu? É assim, sem consequências, assim, disso. E hoje eu percebo que o meu corpo, ele precisa se nutrir, né, de coisas boas. E antes eu não ligava. Eu não ligava. Eu vou comer o que der, na hora que der, e vou pedir comida fora, vou ir para balada, vou beber e tudo mais, vou ficar sem dormir direito. Hoje eu já não tenho mais esse pensamento. Porque Então, quando vou a gente é deixar... jovem, a gente acha que nada vai acontecer com a gente, né, Nada, Thaís? nada, nada vai acontecer. E a gente é pego de surpresa. E o que você poderia deixar de informação, de mensagem, para quem está tendo um diagnóstico agora? Bom, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente acha que o momento da cura, o momento que a gente não vai mais precisar passar por aquilo, não vai chegar nunca. A gente vê aquilo como uma coisa tão distante, né? E eu sou a prova viva que chega, gente. Chega. E durante o tratamento, eu achava que os dias passavam tão devagar, e hoje eu vejo que passou tão rápido. Hoje tem essa percepção. Eu falo, nossa, o ano passado eu tive um câncer e eu já me curei. Tem pessoas que passam uma vida tratando um câncer, né? E eu Sim. não, foi questão de meses, né? Então eu me sinto muito abençoada por isso. Eu tenho também a minha visão, minha conexão com Deus também mudou muito depois disso. Então a mensagem que eu tenho para as pessoas que estão recebendo o diagnóstico agora é que esse momento da cura ele vai chegar. Ele parece que está muito longe, que está muito distante, mas ele chega. Chega, não perca a fé, não desanime, porque ele vai chegar. Eu sei que o tratamento é muito difícil. É uma coisa assim que chega uma hora que a gente fala, não, eu não consigo mais. Mas você consegue. Você tira forças da onde você nem sabe que existe. Você Mas pensou em chega. desistir, Thaís? Não foi bem um pensamento de desistir, mas foi um pensamento assim: se eu soubesse que seria assim, eu não teria feito. Muitas vezes eu pensei isso. Muitas vezes eu fui fazer químio chorando, pensando, se eu soubesse que a gente não tem noção. A gente não tem noção nenhuma de como é. Então, muitas vezes eu pensei isso. Nossa, se eu soubesse que eu ia sentir isso, eu não teria feito. É por isso que eu criei esse podcast, porque eu acho que ainda falta uma informação verdadeira do que é a quimioterapia. Eu não sei se eles fazem isso já proposital, porque senão o paciente, se souber o que vem pela frente, minha filha, ó, corre. Se Pois eu é. soubesse que vinha pela frente, tinha corrido do hospital há tempos, né. Mas eu também fica no beco sem saída, porque é para nossa cura, né. Se a gente não fizer a químio, a gente vai morrer. É Sim, certo isso, ainda mais o triplo negativo, que tem alta chance de metástase, é a morte ou a quimioterapia, né. Você se sim. sentiu num beco sem saída também? Com certeza. Com certeza. Ainda quando antes de eu saber que tipo era, né, eu ainda tinha esperança, né, de ser um tipo de câncer que não precisasse de quimioterapia. E aí, na hora que ele me falou, assim, que a primeira vez que ele falou essa palavra, para mim foi muito forte. Tanto que eu saí do consultório e eu falei para minha amiga, falei assim, eu tenho que sentar e respirar um pouco, porque tudo que ele me falou foi muito pesado. E, assim, a gente não tem nem ideia, né, do que Não. vem, porque não é fácil. Não é Thaís, fácil, não sei mas se foi você que falou para mim que você estava falando: "Nossa, esse tratamento vai demorar muito", e conversou com alguém na recepção do hospital que disse que isso. estava conta essa história pra gente. Eu chegava no hospital e eu passava pela triagem, para ver minha pressão, temperatura e tal. E eu sentei assim numa cadeira e bem na minha frente tinha um outro rapaz
né, fazendo também, né, passando pela triagem. E aí a enfermeira perguntou para ele se era acompanhamento, e ele falou assim, é só acompanhamento. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar nesse dia, né, de vir aqui só tá fazendo acompanhamento. Aí ele falou assim, fica tranquila, que vai chegar. Eu tratei durante 5 anos, ele tratou o câncer dele. E ali já fazia alguns anos que ele já tinha se curado, né? E ali ele só estava fazendo um acompanhamento. Ele falou, esse dia vai chegar. E aí aquilo ficou muito forte, assim, para mim. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, esse dia vai chegar. Parece que está muito longe, mas ele vai chegar, ele chega. Ele chega. Quando a médica falou o tratamento que ia fazer e o tempo que ia levar, eu falei, vai chegar 2030 e não vai acabar 2023, porque é praticamente 1 ano, você fala, é muito tempo, meu Deus. Mas voa, né, Thaís? E não há mal que dure para sempre, né? Com certeza. Não há. Seu relato foi muito importante para mim, imagino que vai ser para um monte de gente, porque o nosso câncer é o triplo negativo, então me senti muito acolhida aí com muita coisa que você disse. E para finalizar, só quero que você me conte um pouquinho aí da radioterapia, porque eu ainda bem pela frente aí. Bom, a cirurgia eu tirei só um quadrante, e aí logo depois eu fiz a rádio. Então, assim, a rádio, na hora que eu imaginava a rádio assim, nossa, eu vou entrar lá no aparelho e eu vou ver os raios, assim, em mim. Não, você não vê nada, parece que não está acontecendo nada. Você deita lá na maca, parece um aparelho de ressonância, por exemplo, né? E não acontece nada, você não vê nada, assim. Aí você fala, nossa, que tranquilo. Não está acontecendo nada comigo, não né? Nada. Conforme vai passando os dias, ali o local vai ficando muito vermelho, quente, parece que tá queimando real, né? Uhum. E ele deixa muito rígida a pele. Então, hoje, aonde eu fiz a cirurgia, ali a rádio ela endureceu. Então, eu tenho tipo um caroço aonde eu fiz a cirurgia, que ali encapsulou ali aquele tecido. Uhum. E aí eu fiquei com esse caroço que os médicos falam que com o tempo ele vai desaparecendo. Eu também tive uma coisa assim bem pontual que a rádio queimou o meu esôfago, porque fica muito perto aqui, né? Onde eu tinha um linfonodo, que eu tinha um linfonodo na parede torácica, bem próximo do coração, e um na axila, né? Então, a rádio, ela queimou um pouco o meu esôfago. Então, essa eu acho que foi a pior parte de todas. Foi um sofrimento, assim, sem igual, porque eu não conseguia engolir absolutamente nada. Eu fiquei, assim, em uma semana, eu emagreci 5 quilos porque eu não comia. Eu chorava de fome e de dor, porque aqui parece que está na carne viva. A sensação parece que está na carne viva, você não consegue engolir nem água, nada, não conseguia tomar um Danone, um leite batido, nada descia, porque doía muito, muito mesmo. Parecia que era uma faca que estava descendo, assim, rasgando uma ferida ainda. Então, assim, a sensação foi muito ruim. Eu acho que, assim, aquela sensação, a dor foi pior do que tudo da químio. É que, assim, a rádio foi uma coisa, foi dolorida, porém foi rápido, né? Foi coisa que durou uma semana. Então, mas é isso. Mas a dor principal, assim, mais forte foi com a rádio que eu senti. Só que o meu médico falou que o que aconteceu comigo não é normal de acontecer com as outras pessoas. Na posição do meu linfonodo, que aí teve que ser mais assim, mais aqui próximo, né? Mas normalmente não acontece. Ele falou assim: olha, você foi a primeira paciente que aconteceu isso comigo. Meu então, Deus, assim, que sufoco. Outra coisa que eu fui premiada. Fui premiada várias coisas. E ficar sem se alimentar, como que sua saúde não ficou mais debilitada? Como que você fazia? Eu fiquei muito debilitada, muito, tanto que eu não consegui trabalhar assim uns 3 dias, porque eu não tinha forças mais. Não comia, né?
eu fazia sopa, batia no liquidificador e tentava engolir. Eu tentava engolir um pouco para tentar manter durante o dia, porque não ia nada. Então eu fazia muito suco, pegava fruta, deixava assim bem ele gelado assim e engolindo para ver no que ajudava, porque eu não conseguia engolir nada, não me alimentar nada, arroz, essas coisas, jamais, não passava de jeito nenhum, que era muito dolorido. Mas o bom é que é isso, o meu médico, pelo menos ele que já fez vários aí, atendeu vários pacientes, ele falou que não é uma coisa comum o que aconteceu comigo. Então, não vai acontecer aí com os próximos. Se Deus quiser, Thaís. Amém. Que história linda, emocionante. Que bom que você está aqui para contar para a gente tudo isso, que vai servir de experiência para muita gente. Agradeço demais sua disponibilidade e torço para que você siga em frente, porque você ainda é muito jovem e que dê tudo certo na sua caminhada, viu? Muito obrigada, Paty. O prazer foi todo meu de participar aqui do podcast, que realmente eu consiga alcançar aí outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, mesma situação. E é isso, dizer que vai passar e que todo mundo vai ficar bem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo grande. Beijo. E até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to me.